Hallo, liebe Leute, como vocês estão? Retornamos hoje para fazermos mais uma videoaula e destacarmos o tema do patrimônio cultural, né? Dessa vez, entrando especificamente nessa questão do patrimônio cultural imaterial, né? O que é isso? De onde é que vem? Para onde vai? É uma questão bem ampla. Mas eu me lembro bastante da questão de como é que contextualizou o patrimônio cultural e material por causa do Thomas. Verdade. Vamos pegar um exemplo. O Thomas vira e mexe e fala comigo. Gak, kok, né? E o pai aqui busca entender o que o Thomas fala, né, Tominhas? Né? E muitas vezes a gente tenta compreender e não consegue chegar exatamente naquilo que eles querem. Aponta para cá, aponta para lá. Isso acaba se tornando meio que um hábito, né, de tentar adivinhar o que a pessoa quer dizer. Isso acontece por um motivo muito simples. O que o Thomas fala e o que o Thomas quer estão em dois elementos diferentes. O que ele o som que ele pronuncia, né, e aquilo que ele gostaria, que ele quer que a gente entenda. No termo da língua, isso é fácil da gente explicar. É o famoso significante e o significado. Exatamente, o significante é aquilo em que representa de forma ortográfica, sonora, né, simbólica, enquanto que o significado é aquilo que é. No caso dessa imagem, mesmo a palavra cama e a imagem da cama seriam, no caso, significantes, porque o significado de cama é exatamente a cama em si, aquele móvel que nós temos lá no quarto, né? E isso acontece com muita coisa. Quando tu está com duas línguas diferentes, tu tem diferentes significantes para um mesmo significado. É exemplo da língua alemã, o Bett, né, e a cama. Tu tem diferentes significantes, contudo, um mesmo significado. Nesse processo que a gente vai observar, as coisas também foram caminhando de uma forma em que, tecnicamente, palavras que queriam dizer uma coisa, com o tempo vão ganhando outros sentidos. Exatamente, a gente chama isso de ressignificação. Né? E sem contar que, além da ressignificação, nós temos também toda uma questão que é como se manifestam algumas culturas de modo a que certos significados passem a ser mudados com o passar do tempo. E nós vamos trabalhar com essa questão logo logo. A grande ponto que nós vamos iniciar, primeiramente, é com o nosso tema. E o tema de hoje, que é o patrimônio, também veio de um processo de significação e ressignificação. Vamos lá. Vamos assistir aqui, primeiramente, um tópico. Vamos lá. A dualidade humana. Nós temos naturalmente na família, geralmente, duas figuras clássicas, né? A mãe e o pai, né? Nós sabemos claramente que essa dualidade é uma construção do ser humano, né? Ela pode ser pensada e construída socialmente de várias maneiras. Contudo, classicamente falando, lá do contexto do pensamento romano e ainda da sociedade, se tinha esta dualidade por parte dos latinos. Latinos porque é dali, da língua latina, que vai partir esses dois termos, pai e mãe, né? Bom, este pai e esta mãe, eles não são seres iguais, não só porque são de gêneros diferentes, contudo, na antiguidade se pressupunha que teriam funções claramente distintas. Né? A mãe usa saia, o pai usa calça. Né? Aquela construção bem tradicional de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E nesse sentido, nós temos duas palavras que vão surgir então do termo mãe e do termo pai, que é o matrimônio, que vem do mater, né? Do latim a mãe,
E mônio tem um conjunto de significações, né, que puxam da palavra original. Então, matrimônio, né? Mater mais mônio. E aí vem o que vem da mãe, o ato formal da mãe, um ritual, né? A questão de um evento, de uma ação. Enquanto que no final ela é ressignificada para o termo que a gente conhece hoje, né? Referência ao contexto do casamento. Mas aí fala do sentimento da mãe, formação da família, geração da criança, da prole dos filhos, né? Então essa é o ponto que distingue ao matrimônio. Eu acho que agora vocês já pescaram qual que é a próxima palavra que vem. É basicamente o oposto dual desse pensamento, que é o patrimônio. Né? Exatamente, o patrimônio tem a ver com a herança do pai, o que vem do pai, o que é recebido do pai. Né? No caso específico, vai ganhando novos formatos para a gente chegar no termo de herança financeira, fortuna, bens e valores. Né? Essas três palavras são bem importantes para a gente destacar. Né? A herança, a fortuna e os valores. Agora, vamos lembrar que nós estamos falando de designações clássicas, né? Pensamentos tradicionais. E desse pensamento tradicional, basicamente nós estamos pensando em bens, em ações que são factíveis. Né? Então, neste caso, nós estamos dizendo que o pai, né? Ele vai ter o patrimônio e esse patrimônio ele é aquilo que vai estar ligado ao físico. A casa, o carro, no caso a carroça, os bens que são possíveis monetarizar, que a gente pode transformar em valores financeiros. E nesse sentido, se pensa na herança. O que o pai deixa? O pai deixa para as suas gerações esta herança, esse bem material. E não é por acaso que a gente tem todo um pensamento, principalmente na Idade Média, aqui na Europa, de que bons casamentos gerariam boas fortunas, porque o homem carregava os bens, enquanto as mulheres carregavam a prole, os bons filhos e uma tradição da mãe. Né? E aí vem também o dote, né? Que é exatamente o que se pagava para um homem por parte do pai da mulher para que ele pudesse casar com ela e dar-lhe uma boa vida, já que o pai tinha que dar o sustento, tanto dos seus filhos, quanto, quando no matrimônio da filha, de pagar esse dote, que seria a representação da parte da herança dele para a mulher. Apesar que depois de falecido também muitas vezes havia, dependendo da cultura, a divisão dos bens. Em algumas culturas ficavam totalmente para os homens, para as figuras masculinas, né? Isso vai mudar de cultura para cultura. Bom, o que vai restar para a mãe nessa questão? O que é de clareza, né, e tradição dessas culturas antigas. A mãe é responsável por criar. O pai sustenta e a mãe cria. Agora, eu vou deixar aqui para vocês a ideia de criar e sustentar com uma maneira um pouco diferente. Criar não só a ideia de prover, de gerir, né, de fazer nascer, mas também a ideia de dar as instruções, dar os conhecimentos, instruir pelo caminho, entre aspas, certo. Né? E não por acaso que as professoras foram as principais gestoras da educação das crianças, não professores, professoras. Até hoje, majoritariamente se tem professoras, principalmente em ensinos de língua, ensino fundamental, né? Mesmo no ensino médio, né? As mulheres ainda são maiorias no ensino, porque dentro dessa cultura tradicional é a mãe, é a mulher que vai estar na frente da gestão. Por sua vez, o pai vai sustentar. Sustentar não no sentido só monetário de pagar, mas o pai dá o sustento, a base, e essa base não é só monetária, mas sim também de valores. Né? Muitas vezes a gente tem aquela história assim da professora chamar os pais na escola e dizer, olha,
seu filho não está fazendo assim, 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 porque não está certo. E o pai pode tomar uma postura oposta do que se espera. Ele dizer, esses não são os meus valores. O meu filho vai seguir por este caminho. Oposto ao que a professora quer. Isso acontece porque, tecnicamente, os valores, nesta lógica, são geridos pelos pais. O que acontece é, com o tempo, essa questão de patrimônio, de valores de bens, ele vai se estender para um outro padrão social, que é o pensamento dos bens materiais da sociedade, né? Então ele se estende para um pensamento mais amplo. Os prédios das escolas, o prédio da igreja, o patrimônio da igreja e o patrimônio também dos bens que são públicos, como no caso dos monumentos, né? E esses monumentos passam a ser símbolos. Bom, aí a gente começa a abrir o leque, né? No momento que a gente passa a englobar esses bens como bens importantes a serem cuidados, se passa a ter um cuidado maior com aquele prédio, com aquele monumento. E esses patrimônios passam a ser vistos como patrimônios da sociedade, né? Depois de um tempo, com a Organização das Nações Unidas, de um pensamento mais global, se passa a pensar em um patrimônio universal. Um patrimônio que não pertence somente a um país, a uma pessoa, mas sim a um universo muito maior. Mas vamos lembrar que o patrimônio também vai ser usado como elemento no romantismo de um pensamento nacionalista. Isso pertence ao meu país, é meu, da minha cultura. E isso também vai criar certos conflitos. A grande questão que a gente precisa trabalhar aqui e ver nesse pensamento mais geral é que, com o tempo, o termo patrimônio, que era um bem que passava a ser trabalhado com patrimônio histórico, por exemplo, para um prédio antigo, né? Vamos dar o um exemplo aqui, nós temos uma escola tradicional, uma igreja e, no final, um monumento, né? Aqui uma escola de uma comunidade de língua hispânica, na Escola Nacional de Belas Artes, né? A segunda, nós temos a Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, e a terceira, o Portão de Brandemburgo, né? Claramente, a gente começa a se dar conta que não só os prédios podem ser importantes, mas o conteúdo dos prédios também. E aí, então, obras de arte, pinturas, esculturas, projetos arquitetônicos passam a ser destacados também como patrimônios. Mas são patrimônios históricos? Sim. Mas a Unesco, com o tempo, vai criar uma designação mais ampla, um termo mais amplo para isso, que é o patrimônio cultural. Esses patrimônios culturais, né, esses prédios, eles vão ser preservados de uma maneira mais ampla, né? E basicamente vão começar a ficar em lugares muito estratégicos. Por exemplo, grandes países da Europa. Porque lá estão grandes museus, porque lá estão grandes estruturas, como o British Museum, como a questão do Pergamon Museum, lá em Berlim, como o Museu do Louvre, em Paris. E, de certa maneira, os países periféricos ou mais novos começaram a ficar sem ter acesso a esse patrimônio cultural destacado por tantos. Então, neste contexto, cria-se também um outro termo, o patrimônio cultural imaterial, que são dos elementos que não são tangíveis. E aí se encontra a dança, a música, a literatura, elementos ligados à história cultural de cada população, como a língua, né? E dentro dessas formações também estão os saberes profissionais, como se trabalha, como se faz certos ofícios, e isso nós vamos discutir em breve no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!